Só lembrando para vocês, no final do ano a gente vai estar de volta, nós vamos aqui pentelhar a sua internet, fazendo as resoluções da FET, UNIFES, FATEC, Fundação Santo André. Nós vamos aparecer pra caramba aí na sua internet. Bom, vamos resolver agora as questões 152 de PT6, relacionadas aí à habilidade 13, e a questão 6, prova azul, lembrando, é uma questão que fala justamente sobre a exploração de imóveis, que fala que já em alguns locais essa de madeira, esse tipo de espécie já não está mais existindo. E fala o seguinte, que há indícios que a diversidade, o número de indivíduos existentes não pode ser suficiente para garantir a sobrevivência da espécie ao longo do prazo. E realmente isso é uma realidade, comprovada ainda mais pela alternativa B, questão correta, é a extração predatória do módulo, que pode reduzir o número de indivíduos dessa espécie e prejudicar a sua diversidade genética. Alternativa B de Matheus, a minha biba preferida. Bom, o presente é hoje. Na questão 52, falando sobre mudanças evolutivas do organismo resultam em alguns processos comuns à maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum às plantas e animais vertebrados. E a alternativa B, novamente, se faz a resposta. Sobrevivência de indivíduos predadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Beleza? Alternativa B de Bob. E para fechar a minha participação, inclusive, questão 56, e é uma questão que está relacionada com a cana-de-açúcar e o milho. Mais uma vez, uma questão que envolve justamente o etanol, né? Não podemos esquecer, hoje esteve aqui, querendo o nosso etanol. E justamente uma questão comparando justamente um com o outro. Só que no final dessa questão, questão 56, pergunta assim, considere-se que as informações do texto é correto afirmar que. Então, literalmente, comparar as alternativas com o texto. A alternativa A é que o cultivo de milho ou cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade. Não, você tem que cantar um local para poder fazer o plantio. Já ele fala que o impacto ambiental na produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira. Muito pelo contrário, não é? Todos estão vindo aqui buscar, né? A substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar, a tendência atual de aumento de efeito estufa. Infelizmente, na verdade, justamente por causa da combustão. Beleza, pessoal? Bom, com isso fica a alternativa letra C, que de Corinthians, campeão universal. Porque o mundo é muito pouco para nós. Bom, e para fechar com as resoluções, vamos chamar justamente o Matheus Prato, que vai me discutir ao vivo, resolvendo justamente as questões 38 e 39 e também fechar a resolução. Matheus, você, mil desculpas. Vai ter que esperar mais um pouquinho, ainda. O Roger ainda entra com você. Não, entra com você depois. Sabe o que eu achei que faltou, Tony? A questão que você falou do etanol, peço desculpa aí pro internauta, para a gente comentar um pouco, a função que a prova tem também como ideológica. Qual a questão do etanol? Eu me lembro que eu estive lá no Aldismo, em Mauá, fazendo a prova antes de vir para cá. Você dizia de uma questão que compara aí o biodiesel produzido pelo milho, o álcool produzido pelo milho e pela cana-de-açúcar. São duas questões, 55. E aí mostrando, na prova azul, mostrando que pela cana-de-açúcar tem uma série de vantagens. Isso. E aí eu não encontrei em nenhum momento na prova, e é uma discussão que está colocada, quais são os prejuízos ambientais da produção do biodiesel. Nós temos uma questão para alguns jornais que saíram da Grande São Paulo, que indicava aí que uma das questões com o biodiesel, parece a solução
para a questão do petróleo, para a questão energética. Um problema que parece que vai ser daqui 10, 20, 30 anos nós vamos ter é o problema da água, porque você, para plantar cana, para plantar milho, você precisa ter água, você precisa irrigar. E a gente já tem um problema muito grande de água no mundo. Alguns geógrafos... Principalmente a quantidade de água potável, né? Que é uma grande necessidade nesse tipo de plantação. A água acaba sendo essencial nesses fatores. Eu não sei o que outros professores acharam, o que o Roger achou, não sei se perceberam isso. Eu senti que faltou aí dizer quais os problemas, o biodiesel, as questões que aparecem somente como uma vantagem para o Brasil, o Brasil entrando no mercado exterior, de vez em quando uma brincadeira com tecnologia, tem uma questão lá, tem uma charge, fala de Ribeirão Preto, né, que é o lugar onde é feito nosso material didático, a gente vai bastante lá, tem uma charge, mas não fala a questão da água, que deve, para mim, o problema vai acabar sendo maior porque o petróleo acaba com a energia, mas não acaba com o bem necessário à vida. E o biodiesel pode acabar aí com uma coisa necessária, fundamental para a vida. E aí tem uma série de habilidades que podiam tratar disso. Habilidade de consequências do desenvolvimento econômico, habilidade da água, habilidade de energia. Não sei se eu achei que o seguinte, eles deram muita ênfase nesse negócio do etanol, deram ênfase ao aquecimento global, mas esqueceram de alguns pontos. Por exemplo, a água. Eu acho que a água é uma das coisas que vai mais afetar, como você bem disse. E eu percebi bem que só teve duas questões relacionadas à água. Não, tem uma terceira questão que é o ciclo da água. Podia ser. Eu vou falar um pouco. Uma do ciclo da água, uma dizendo que todas eram água potável. Outra falta que eu senti, Matheus, eu acho que relacionaram o biodiesel com a água. E aí é importante o aluno ver que não tem texto neutro. Quando ele faz uma prova, a prova também está te convencendo de alguma coisa, não tem nada errado ali, mas escolhemos informações para colocar. Em nenhum momento colocou lá que o biodiesel vai trazer um problema mundial relacionado ao fornecimento de água. Tem muita gente que diz que não é biodiesel, não é soja que você exporta, você está exportando água, e a água é um bem muito caro, e você exporta com um valor muito barato. Outra coisa também que eu achei que senti falta, não teve uma questão assim importante falando sobre energia nuclear. Não podemos esquecer que recentemente a gente teve aí uma revista mostrando uma capa justamente mostrando os benefícios e as vantagens de se ter justamente a energia nuclear. Lembra dos Simpsons, né? E aí no Simpsons, que era como era o nome dele? Que era o mal, o que representava o mal. E hoje pode ser o bem, pode ser o herói. E aí, do contrário, você coloca o biodiesel, não estou dizendo que estou a favor, não estou dizendo que estou contra, mas você colocou coisa de herói, coisa para o bem do Brasil, não discutiu as consequências ambientais. Uma prova que tem 2, 3 habilidades, 9 questões, ligadas à energia, questões ligadas à água, várias questões ligadas ao meio ambiente. Então toda a prova vai ter. Não ter essa questão da água, eu senti muita falta disso, eu acho que a Cesgran Rio errou nisso, mas vamos lá, né? Eu acho que é ruim, mas acontece quando você coloca a serviço do Estado uma prova, certo? Mas não foi diferente no governo Fernando Henrique, falava o tempo todo que nós tivemos a questão, o Roger lembra bem, no governo Fernando Henrique nós tivemos o apagão. E aí a prova do Enem mostrava lá 13, 14 questões tentando convencer você que o apagão é porque teve desenvolvimento econômico, porque as pessoas compraram mais equipamento, era verdade, mas eles colocavam isso para botar na cabeça. Então, 3 milhões e meio de pessoas fazendo uma prova